Olá pessoal, tudo bem? Estamos chegando aqui para mais uma live. Olha lá, enquanto o pessoal vai chegando, nós resolvemos, né? Quando eu falo nós, um grupo de empresários, decidimos criar uma série de lives. Essas lives são lives empresariais. Então, todos os dias nós teremos um empresário, um empreendedor, para a gente falar sobre negócios, sobre o mercado, sobre que estratégia eles estão usando para de fato serem diferenciados, o que eles estão fazendo neste momento de crise, que estratégias. Então, todos os dias, às 18h30, nós teremos um empreendedor, um empresário, para a gente discutir sobre negócios, para a gente falar de empreendedorismo, para a gente falar o que eles estão fazendo aqui nesse momento. Muita gente entrando aí. Gilberto Walter, Gilberto, um abraço, vai estar conosco, né, Gilberto? Na quarta-feira que vem, a gente vai falar sobre a Triama. Aí a Michele, Gil Rocha já estará chegando conosco, é arquiteto, empresário, e ele hoje está estreando conosco esta live empresarial, muito bacana, onde que a gente vai discutir sobre negócios, né? E Gil vai iniciar hoje, né? A gente vai falar com ele. Ele é do ramo da construção civil e ele vai ter muito para nos falar sobre tudo isso que está acontecendo nesse momento, sobre a visão dele. Ele já está chegando aí. Olá, Gil, boa noite. Boa noite aí. Tudo bem, cara? Tudo bom, tô meio lisonjeado de participar. Vamos ver se eu consigo contribuir com alguma coisa. Ah, consegue sim. Para a gente é uma alegria muito grande. O pessoal já está entrando aí, tem muita gente aí já entrando, Gil. E o nosso bate-papo de hoje, eu estou explicando para o pessoal que nós estamos iniciando uma série, Gil, de live empresarial, e que todos os dias, 18h30, a gente vai estar conversando com o empreendedor, com o empresário, e hoje com você, né, o nosso bate-papo. Eu queria que você se apresentasse, já falei para o pessoal que você é do ramo, né, da construção, que você é arquiteto, mas se apresenta para o pessoal aí, para o pessoal te conhecer. Não, tudo bem. Bom, primeiro agradecer, né, o convite. Realmente eu fiquei muito lisonjeado e gosto muito. Acho que é um momento importante para a gente compartilhar as percepções que cada um tem, né? É um momento difícil, complexo. E quando você vai somando essas diferentes visões, acho que ajuda a gente a se posicionar e a ter uma compreensão um pouco mais ampla, né, dessa situação que a gente está vivendo. Bom, eu sou arquiteto de formação, me formei em 94 na UFMG e desde essa época eu trabalhei muitos anos com meu pai, que é arquiteto também. Então, vamos dizer aí, pelo menos os 15 primeiros anos de minha vida, eu trabalhei exclusivamente com arquitetura e com execução de obras também, algumas obras. Normalmente os projetos que eu elaborava, não todos, mas uma boa parte eu mesmo executava, né? Muito assim, residências, edifícios menores e tal. A partir de um certo momento eu comecei a ter um mercado de projetos para edifícios de grande porte. Certo. Eu comecei a fazer alguns projetos para construtoras, edifícios pequenos, depois até um período com a estrutural do Sérgio Quadros, né, do engenheiro Sérgio Quadros. Fiz um projeto para ele ainda nos primeiros anos de formado e gostou, e de lá para cá a gente teve vários empreendimentos da estrutural que eu fiz o projeto. E depois, em 2009, uns colegas, uns amigos me convidaram para a gente ter a nossa empresa, né, na área de construção, que é em Pominas. E hoje, assim, eu continuo com minha atividade como arquiteto, continuo executando algumas particulares, mas hoje a empresa ela já me consome, aí eu diria, talvez 80% do meu tempo, tanto na parte da gestão, da administração da empresa, quanto na questão da parte técnica, da diretoria técnica, na concepção dos projetos, no desenvolvimento dos projetos e na administração das obras, né? A parte comercial, sócios, e na parte comercial administrativa eu divido um pouco, e a comercial, meus sócios que estão mais envolvidos. Perfeito. Bacana. E você tem, Gil, gente, tem uma grande experiência aí nesse ramo, né? Bem conhecido aqui na cidade de Montes Claros, na nossa região. E aí, Gil, eu queria começar o nosso bate-papo, até para o pessoal de casa que está nos ouvindo entender. Nós estamos vivendo um momento muito delicado, você já falou disso, todos nós somos sabedores disso.
o mercado ele tem exigido dos empreendedores que eles utilizem forças diferentes, formas de pensar diferente, muita criatividade, e a gente sabe que tem muitas consequências que virão, né, dessa pandemia, que também tem um reflexo aí em toda a questão econômica. Primeira parte, eu queria que você falasse para o pessoal como é que você está avaliando, qual que é a sua análise disso que está acontecendo agora, e também que essa análise você pudesse falar um pouquinho também da construção, porque eu sei que seu ramo, por exemplo, ele emprega muito, ele é muito importante para a geração de emprego, para o crescimento do país, para o crescimento da cidade nossa, né, da nossa região. Então eu queria que você fizesse análise e trouxesse também para o lado da construção, como é que é a sua análise disso que nós estamos vivendo? Bom, eu vou separar a resposta para você em duas partes, porque, como eu disse, eu trabalho tanto com projeto de arquitetura e obras, né, particulares, quanto na parte das construtoras, né, do mercado imobiliário, assim, de incorporação e tal. Do ponto de vista dos projetos individuais, eu até liguei para alguns colegas quando você me convidou para ver como é que estava a percepção deles também, para eu não trazer só a minha visão. O mercado que a gente atua de projeto, ele sofreu uma mudança muito grande. Assim, desde que eu formei para cá, o que a gente nota é que a arquitetura ela passou a ocupar um espaço maior. Ela começou a perceber-se o valor da arquitetura, né? Quando eu formei, na minha adolescência, que eu já trabalhava com meu pai, ajudava ele no escritório dele, a gente nota que eu ainda tinha muita concorrência, assim, até de um desenhista, de um prático, uma coisa assim. Depois esse mercado ele foi ficando mais informado, foi melhorando. Aí chegou num ponto que até, por exemplo, hoje projeto de arquitetura é difícil você ver um projeto de arquitetura feito por engenheiro civil, ainda tem. Mas nós estamos falando de um profissional de nível superior. Então, eu nem falo mais do projeto do prático, que tinha tanto anteriormente, né? Sim, sim. Esse mercado de arquitetura, ele obviamente, e ele expandiu, ele saiu do público, só do público A, que era quem contratava o arquiteto, e ele até talvez pela quantidade de novos profissionais, escolas que quando você abre faculdades, você tem um problema aí, pelo fato de isso não ter sido dimensionado direito, um excesso de profissionais de mercado. Mas, por outro lado, você cria uma massa crítica, que é interessante, sabe? Eu lembro que quando eu estava na escola de arquitetura, a gente comentava que o número de arquitetos no Brasil era muito menor do que o que tinha na Argentina, que é um Entendi. país muito menor, que é um país muito em termos de população menor do que o Brasil, né? E, no entanto, o nível da arquitetura da Argentina era mais elevado que o nosso e tal. Então, eu acho que isso acabou, acho que a gente acabou vivenciando isso um pouco. Se aumentou o número de profissionais no mercado, isso teve um efeito de baixar o preço do serviço, né? O cliente às vezes não consegue avaliar muito, mas esse advento das ferramentas de 3D também. Eu estou me permitindo só fazer um paralelo aqui, que é de Claro. arquitetura, né? Depois eu vou entrar especificamente na questão das construtoras. Então, com essa situação, você hoje, o que eu percebo é que há um mercado muito mais amplo e ele tem condição de se ampliar muito mais. É uma coisa que eu sempre falei em palestras, coisa de escola, faculdade, quando eu ia, eu falava, o mercado potencial de arquitetura é enorme, né? E o de construção também. O Brasil tem um déficit habitacional que não mudou nada da época que eu formei, há 25 anos atrás para hoje. Você continua com um déficit muito grande. Então, estruturalmente, potencialmente, nós temos mercado para caramba. Nesse aspecto, eu acho que o Brasil, né, de modo geral, ele continua sendo um lugar muito atraente. Se você comparar com a Europa, com outros países onde você já tem uma infraestrutura consolidada, uma população mais envelhecida, que não cresce tanto, né? Nós temos uma população jovem que continua crescendo, etc. Então, potencialmente, estrategicamente, eu acho que nós temos uma condição estrutural, vamos dizer assim, que permite a gente sonhar com crescimento, com perspectiva de novos empregos, etc. Mas, então, na área específica da arquitetura, o que eu, conversando com alguns colegas, eu tenho sentido também, é que assim, a obra, a construção, ela é uma realidade que ela não é muito imediata. Não é aquela coisa Sim. de consumo imediato, né? Então, você planeja uma obra, quando é uma obra rápida, normalmente ela dura um ano. Uma residência, normalmente as pessoas se programam para ficar ali 10 meses, a um ano, até um ano e meio, dependendo, envolvido com aquilo. Então, o que eu conversei com meus colegas e a minha percepção também é que os projetos não estão sofrendo, não sentiram muito essa questão. Quem estava projetando continuou, quem imaginava projetar
continuou contratando e os projetos deram sequência. Principalmente no caso de residência, por exemplo, dessas residências de alto padrão, eu conversei com uma colega que é muito forte nessa área e ela falou, é impressionante como que agora o pessoal, pelo fato de estar tendo que ficar em casa, está dando muito valor nisso. E ela Ah, sim. sentiu que isso Olha, também ajudou, né? Porque a residência, agora é a hora que a pessoa usufrui desse espaço de qualidade que ele tem, bem projetado, bem construído. Então, ela sentiu isso e realmente a gente não sentiu alteração na questão da elaboração dos projetos. No caso de projetos comerciais, esses aí as percepções já variam um pouco. No meu caso particular, atípico, eu tive novos contratos, assim, que eu estou elaborando hoje, uns 2 ou 3 projetos novos do início do ano para cá, de fevereiro para cá, né? Então, certo. foi uma coisa que até me surpreendeu. Então, é a minha percepção particular. Mas eu já tenho colegas que falam, não, o pessoal vai esperar passar essa pandemia aí e tal, vai deixar liberar mais as coisas para retomar os projetos. Então, em síntese, eu acredito que a questão de projeto, ela talvez não tenha sentido tanto, porque você planeja e tal. Agora, a obra, essa sim, eu acredito que aquelas que estavam em andamento, pelo que a informação que a gente tem, a maioria deu sequência, não, né, não houve, não precisou fechar, paralisar as obras, né? Foi um serviço que foi autorizado continuar. E eu acredito exatamente por isso que você falou, o trabalhador da construção, ele é um profissional que ele tem uma renda baixa, isso tem um impacto muito negativo. Então, vai sentir de alguma maneira, eu acredito, mas pelo menos as obras deram sequência e foi muito bom que isso tenha sido conduzido dessa forma. E algumas obras, eu acredito que o pessoal protelou o início, né? Assim, ia iniciar, falou, não, vamos aguardar, até porque começar agora com essa dificuldade, em alguns casos de suprimento ou de outros itens. O que eu vi, agora vamos entrar especificamente no caso das construtoras, tá? O que eu ouvi até em lives e alguns seminários que eu vi na internet, eu estava vendo de algumas consultoras em São Paulo, as grandes, é que elas não mudaram nada a princípio, né? Não tiver nenhuma mudança, continua no mesmo rumo. Eu vi 2 coisas. Num primeiro momento, logo quando a epidemia começou e houve uma paralisação, uma pesquisa que saiu logo de início mostrava que havia no caso daquela pessoa que iria financiar ou iria comprar, ela protelou essa decisão, alguns por 60, outros responderam que iriam atrasar isso por 120 dias. De todo Sim, modo, fica aquela percepção que eu tinha falado anteriormente de que, em se tratando de mercado imobiliário, de real estate, usa o termo, são decisões que elas não são afetadas por circunstâncias muito pontuais. Eu sim, acredito que a gente possa ter, talvez, um reflexo disso quando começarem a surgir números mais consistentes da questão da economia da agora para frente. Até porque o planejamento é muito pesado, são decisões que você toma, às vezes, 1 ano e meio antes, então você não vai mudar isso por uma questão de ficar 30 ou 60 dias com um problema grave, mas que é um problema pontual. A gente entende dessa forma e parece sim. que tem sido a percepção de algumas, pelo menos dos construtores, não estou falando do pessoal da área do comércio na construção, esses aí também, como o comércio de modo geral, sentiram, né? Estão sentindo também. Bom, o que aconteceu, né, assim, na questão da construção? Vamos agora partir para fazer um histórico. Quando a empresa nossa começou, em 2009, e depois veio 2010, a gente começou naquele chamado, que eles falam de boom, né? Que foi um momento onde você tinha um crédito. Na verdade, o juro, para o que a gente estava acostumado, era um juro baixo, relativamente baixo. O crédito ele se expandiu muito e houve um crescimento de demanda, né, e tal. E o que acontece no mercado imobiliário é isso, ele não é um mercado que ele consegue reagir de forma muito rápida. Sim, Igual eu disse, um projeto de um empreendimento, ele tem um tempo de planejamento, uma decisão de lançar e tudo. Então, às vezes, nesse meio tempo, as coisas mudam. Então, o que aconteceu naquela época é que você teve um grande número de pessoas que entrou no mercado e que nem eram dele. O pessoal, às vezes, o cara era comerciante. Eu lembro uma vez, eu estava no banco, encontrei um rapaz conhecido meu, que ele trabalhava, ele era
Ele trabalhava numa escola, acho que como auxiliar na área de administração ou na manutenção, e começou a fazer casa para vender, casinha pequena, simples, que ele viu que tinha. Então, o mercado deu uma inchada, né? Essa demanda, a gente começou a perceber uma mudança nela, na empresa nossa, na virada de 2011 para 2012. Até final de 2011, era uma demanda que a gente percebia que ela continuava ascendente, muito aquecida. De 2011 para 2012, a gente notou aquela inflexão de curva. Ela continuou subindo, mas já começou a estabilizar. E a partir de 2012, ela ficou alta, mas já não subia mais e já dando sinal de que ia cair. Como no caso nosso, a gente variou de produto nesses anos, a gente lançou edifício de apartamento, edifício comercial, fizemos o Hotel Intercity, que foi uma obra que nós fizemos também. A gente não ficou focado só num item, então nós não percebemos tanto, mas deu para sentir que o mercado estava mudando. Só que quem vinha atrás, com essa percepção de mercado aquecido, continuou lançando muita coisa. Então, os lançamentos eles começaram a cair, os lançamentos eles começaram a diminuir a partir de 2013, quando você já tinha uma queda de demanda percebida já em 2012. Então, é aquele negócio, e lançou e continuou a produzir. Então, o estoque, aí a demanda, depois de 14, 15, aí ela foi caindo mesmo, né? O crédito, aí o juro subiu, o juro foi lá para cima, eu lembro, acho que foi para 16%, não lembro, acima de 14%, né? Agora me fugiu o número. E os estoques continuaram. Quem lançou tinha que terminar para entregar, porque você lança, se você vender 100% ou se você vender 15% das unidades, você tem que concluir o empreendimento e entregar. Então, nós ficamos super estocados. Então, o que aconteceu com o mercado a partir de 2015, nesse período todo, é que ou o preço ele apenas corrigiu e tem alguns casos que ele até caiu. Eu entendo que o preço hoje ele está abaixo do que ele pode ser, né? Ô, Aí, Gil, eu só queria aproveitar aqui, já que você falou dos preços hoje, porque tem uma pergunta aqui do Alexandre que trabalhou muito tempo no Bretas, hoje é consultor, né, Alexandre? Um abraço para você. Ele está perguntando se, na sua percepção, os preços dos móveis vão cair a curto prazo, ou seja, estamos vivendo um momento de crise. Você me falou que algumas construtoras mantiveram o caminho e nós temos aí ele pergunta aí, será que a percepção na cabeça da gente, olha, tem gente já renegociando aluguel, e muita coisa está acontecendo. Você acredita que esses preços vão cair? O mercado também vai ser afetado? Os preços vão ser afetados diretamente aí ao longo desse ano? Ou você acredita que não, isso é só um momento e vai passar? Igual como eu te disse, vai depender muito do impacto efetivo que isso vai ter na macroeconomia depois, né? Eu não acho que tem espaço para queda de preço mais, não. Porque hoje nós estamos trabalhando, todo mundo, não importa a faixa, tanto no segmento de mais baixa renda, média e alta, a gente está trabalhando com preços muito comprimidos. As empresas elas estão meio que assim, é preferível você baixar muito sua margem, tentando baixar o preço para tentar diminuir custo e você ficar operando no mercado, né? Então, assim, a nossa estratégia nos últimos anos foi isso. A gente reduziu drasticamente o número de lançamentos comparado com o que a gente vinha lançando de 2000 até 2015. Só para você ter uma ideia, de 2010 até 2014, até 2012, a gente lançou um empreendimento por ano. Depois ficou 3 anos, lançou em 2015. E agora vão lançar outro em 2020. Quer dizer, então os intervalos foram se ampliando, né? Entendi. Então, o que a gente percebe, como eu estava já dando sequência, respondendo o que ele falou, o que ele perguntou e concluindo o raciocínio que eu estava antes, é que como a gente estava... esse estoque aumentou, e aí quando o estoque aumenta, obviamente é a lei de oferta e demanda, né? Os preços começaram a não ficar tão atraentes mais, e aquele empreendedor que tinha entrado nessa oportunidade do boom, vamos dizer assim, ele foi saindo, foi queimando o que ele tinha, isso ajudou a puxar os preços ainda mais para baixo, né? Então, de modo que é um negócio, se por um lado essa crise que a gente já vinha vivendo, e agora com essa questão do vírus né, e da quarentena aí que a gente está vivendo, isso
obviamente tem um aspecto negativo. Por outro lado, a gente está com os estoques já baixos, entendeu? O problema é que, assim, por exemplo, no caso do mercado de Montes Claros, a gente não tem base de dados muito vasta, série histórica, para permitir uma análise mais consistente. Fica uma coisa muito empírica, né? Mas o que eu tenho sentido, e conversei, inclusive, essa semana com uma outra pessoa, ele não constrói, mas ele tem muito imóvel de locação. E ele falando isso, que já percebe que começou a ver o imóvel de locação, ele sofreu uma concorrência muito grande com essa coisa do Minha Casa Minha Vida, né? Que as pessoas começaram a trocar a prestação, o aluguel pela prestação do financiamento, né? Sim, sim. E agora ele notou, ele sentiu uma queda muito grande, os preços ficaram muito comprimidos, imóvel, vacância grande, e no início do ano para cá ele tinha sentido uma procura aumentando de novo para a locação desses imóveis que ele tinha. Então, resumindo, na questão específica da venda, né, do mercado nosso, eu acho que o preço tem aqueles que ainda tem algum estoque, que o cara está sem caixa, não tem fluxo, isso é uma questão de oportunidade. Aí ele acaba queimando para poder ou girar o negócio, ou salvar porque está precisando. E isso, obviamente, contribui para uma queda do preço. Mas, do ponto de vista dos empreendimentos novos, ninguém vai lançar abaixo do que já está no mercado, porque não tem espaço para isso, né? Entendi. Inclusive, o Fabrício, aqui, Gil, é porque tem a ver com o seu assunto, aí o pessoal vai interagindo. O Fabrício, ele está perguntando aqui, o que você diz dos valores dos imóveis de Montes Claros em comparação com outras regiões do Brasil? Você me falou que já não tem espaço, já estamos no limite, né? Então, pelo que você está me falando, Montes Claros em relação às outras regiões estaria normal, é isso? Com relação às outras regiões, tem uma diferença. Eu vou falar do meu segmento, porque aí já pode ter... Eu acredito que no meu segmento a diferença é gritante, né? Então, se você pegar Montes Claros comparado com Belo Horizonte, São Paulo, ou qualquer uma delas, mesmo com cidades igual Uberlândia, o preço nosso é bem mais baixo, vamos dizer assim. Eu comento de preço, eu estive em São Paulo no mês de março, conversando com alguns. Tipo assim, a gente trabalha aqui com imóveis, apartamentos que variam aí, dependendo do padrão, do porte do prédio, etc. Podem variar, vamos dizer, de lançamentos novos, de R$ 3.500 até R$ 4.500 o metro quadrado, por exemplo, falando um padrão médio. Minha Casa Minha Vida, eu não sei, mas talvez na faixa de 3.000 ou um pouco menos, eu estou um pouco por fora. São Paulo, você vai falar de coisas de 10.000, de 12, eu vi um lançamento lá de R$ 18.000 o metro quadrado. Então, assim, é outra realidade, né? Os terrenos também são muito mais caros, etc. Então, isso varia muito. A condição de Montes Claros, o preço, eu acho, eles sempre achei muito acessível. Talvez se comparado com cidades de porte semelhante, Teófilo ou sei lá, pode ser que tenha uma semelhança, mas pelo menos comparado com as capitais e as cidades mais importantes do estado em população e renda igual, né? Igual eu falei, Uberlândia ou Juiz de Fora, o preço nosso, mesmo Divinópolis, ele tende a ser um pouco mais baixo. Perfeito. Agora, vamos imaginar o seguinte, eu sempre tenho dito, Gil, para os empresários, para o pessoal que eu trabalho com consultoria, ou mesmo nas minhas lives, eu tenho dito que nesse cenário existe ainda uma incerteza, né? Ou seja, uma incerteza do que vai ser, quais as consequências que nós vamos gerar na pandemia. Muita preocupação com o desemprego e tudo isso. E aí, por outro lado, tem outros segmentos que estão indo muito bem, né? Que acabam que vão expandindo. O que você poderia dizer para os empresários nesse sentido? Porque, veja bem, eu sempre digo assim, construa 3 cenários. Um cenário muito pessimista. Se as coisas forem continuar desse jeito, como é que vai ser a sua estratégia? Um cenário que as coisas vão voltando ao normal aos poucos, né? Aí até o final do ano, início do ano, ela está voltando ao normal. E um cenário muito otimista. Se tudo for bem, os próximos 3, 4, 5, 6 meses, a coisa caminhar bem, a coisa crescer, os seus segmentos crescer, como é que você vai atuar nesse cenário um pouco mais otimista? Então, nessa construção de cenários, você, seja como arquiteto, seja como construtor, você tem feito algo, indica algo para quem está aí nos acompanhando,
O que que você acha que é uma estratégia? O que que você acha que tem que ser o pensamento, a forma de agir do nosso empresariado, das pessoas que lidam também no seu segmento de maneira específica? O que que você fala sobre isso? Ó, é difícil responder essa pergunta. Eu não sou propriamente um especialista, nem ninguém que tem tanto conhecimento assim. Como eu te disse, né, minha formação é arquitetura e por causa de ter que administrar e gerenciar em Pominas, eu fiz uma formação na área gerencial, Uhum. fiquei na Fundação Getúlio Vargas e depois aí passei a estudar isso com de forma mais regular e fui aprendendo um pouco ao longo desses 10 anos, né? A gente que vem dessa parte de criação, de um trabalho mais intelectual, igual a arquitetura, às vezes eu respeito muito o empresário, aquele cara que é o empreendedor, o lojista, o sujeito que fez o próprio negócio, às vezes sem uma formação acadêmica é, mais especializada, ou curso superior, coisa do tipo, porque esse cara ele tem uma sensibilidade, uma percepção da realidade que nós, às vezes, a gente teoriza demais, né? Então, Certo. eu tentei fazer nesses 10 anos de experiência da empresa, foi aprender um pouco, até com meus sócios também, que eles são até mais experientes que eu. Mas, assim, por exemplo, o que eu vejo na minha área, e depois eu vou tentar expandir um pouco para as outras. Nós estamos falando dessa crise, né? E acabou que eu esqueci na conclusão do raciocínio passado, que eu falei do aumento dos estoques, depois os estoques, com esse aumento de estoques, os preços ficaram comprimidos. Quando os estoques começaram a querer baixar, em 2015, 2016, veio o aumento da taxa de juro, a venda caiu, ficou mais lenta, então a gente estoque alto e a desova ficou mais lenta ainda. Então, isso esticou esses estoques. E o que eu estava falando do negócio do imóvel de locação, que eu mencionei anteriormente, é que parece que esses estoques agora realmente estão no nível mais baixo. E eu digo aqui de Montes Claros mesmo. Estou falando do meu segmento. Os outros padrões eu não tenho tanta informação assim, porque essas empresas maiores, tipo MRV, ou que atuam nesse segmento, elas continuam lançando, porque elas são indústria mesmo, elas precisam ter um giro aí. Mas então, hoje nós temos uma taxa de juro, e agora com a pandemia esse juro, Uhum. é impensável você falar que a gente teria uma Selic de 3%. É Ninguém verdade. imaginava Não, nunca que a gente ia ter, né? a E gente nós até estamos falando, assusta, né? não, pô, sabe, quem viveu igual eu nos anos 80, eu estava na faculdade com overnight, com conta corrente, com remuneração noturna, porque você tinha que tirar o dinheiro no dia, que a inflação de um dia para o outro mudava o valor das coisas. Você falar de uma taxa de 3%, por mais que ela não chegue totalmente na ponta. Mas eu vi, por exemplo, eu tenho uma conta num banco, num cooperativo da área nossa, e eles, empréstimo já pré-aprovado, com taxa efetiva, eu calculei depois para ver, ela não dá muito mais do que um ponto alguma coisinha, não. Está anunciada como 0,9, mas tem umas taxinhas, umas coisas que sobem um tiquinho. Mas é uma taxa, né, para quem está acostumado, a gente vê aí, desconto de cheque, muita coisa que o mercado informal pratica aí a 5%, coisa maluca desse tipo, né? Sim, sim. Então, eu acho que essa taxa baixa, e parece que ela pode reduzir para 2,5 agora, eu já vi esse comentário, não sei se procede, mas há essa Sim, expectativa. Isso com verdade. certeza vai ter um impacto muito positivo no mercado. Por quê? O mercado financeiro, nós temos uma cultura no Brasil muito conservadora nesse sentido, né? Você nota que com a questão da entrada do novo governo no ano passado, começou a haver muita gente que nunca tinha mexido com bolsa. Eu falo porque eu converso. Eu, por exemplo, nunca me senti autorizado a investir em bolsa, nessas coisas, porque eu não entendo, não sei. Daqui para mim parece um milagre, um troço meio estranho. Não consigo entender muito bem a lógica. E, por ignorância mesmo, eu acabei deixando para lá. Mas eu comecei a conversar com primos, conhecidos, amigo, lojista, todo mundo no aplicativo, aplicando em fundos de ações, em coisas desse tipo. E as pessoas todas me relatando que elas vinham ganhando. Ao longo de 2019, parece que isso foi uma crescente. E a Bolsa realmente, né, ela saiu aí, sei lá, na verdade, em 2018 ela estava acho com 75 mil pontos, né? E acho que foi bater lá perto de 110 ou 120 mil. Mas agora nós tivemos a queda, voltou para aquele número lá de trás, não sei nem quanto que ela está hoje, mas deve estar nessa casa dos 70 e tantos, 80 mil pontos, não sei se você sabe o número aí, mas deve ser isso. Então você tem, e taxa de juro muito baixa.
Então, o imóvel, nesse sentido, ele é algo extremo que dá muita segurança. Tem gente que fala, por exemplo, eu já vi o que os especialistas dizem, que quando você trabalha com ações, por exemplo, você não pode ter pressa. Às vezes ela tem aqui, ela cai 30, 40, 50%, o cara desespera. Aquilo pode ser uma fração minúscula quando você olha o gráfico num arco mais longo, num lapso temporal maior, né? Então, ela pode cair 30 e pode subir 300. Então, Sim, sim. eu acho que no caso dos imóveis, eles têm um valor intrínseco neles que isso oscila, mas ao longo do tempo ele preserva, sabe? Então, respondendo especificamente aí na área nossa, eu acredito que essas taxas de juros baixas, principalmente para aquele imóvel de uso, né, como eu disse, nós temos um déficit habitacional enorme, principalmente nas classes mais com poder aquisitivo mais baixo, mas também para a classe média e alta, isso está muito atraente, porque você tem, então, esses dois fatores que eu falei. Um preço comprimido há mais de 5 anos, as construtoras trabalhando com margens muito baixas, e agora uma condição de juros, é o que chamamos de janela de oportunidade. Quando isso aconteceu Sim. ali, depois da eleição, que o juro começou a cair, falou-se muito, inclusive a gente sentiu muito, a gente deu para sentir essa temperatura, o incremento dos contratos, das compras novas do segundo semestre do ano passado até janeiro, fevereiro desse ano. Principalmente de setembro em diante, deu para sentir bem isso aí, sabe? Acho que essa percepção ela começou a se alastrar. O preço está comprimido, o juro está baixo. É óbvio, se a demanda começar a aumentar, o juro pode até ficar baixo, mas aí o preço vai subir também. E aí veio a Não, questão da pandemia e aí segurou. O preço está seguro, não estou vendo ninguém falar de aumento de preço, obviamente. Mas então eu acho que, por exemplo, os próximos empreendimentos que estão vindo aí, independente do segmento, é a pessoa tendo uma estabilidade, ela tem uma perspectiva de médio prazo mais ou menos tranquila, que não está com emprego em risco, ou o negócio dele ali, ele viu que passada a crise, ele retoma, eu acredito também que uma grande parte vai retomar, o país é muito maior do que isso tudo que está se falando, né? Então, vai ter um espaço interessante para quem pegar esses novos lançamentos aí, essa coisa, sabe? Aproveitando, Gilberto, nosso amigo Gilberto da Triama, né? Gilberto vai estar conosco quarta-feira que vem, né, Gilberto? Gilberto da Triama falando aí sobre a Triama, sobre o mercado dele, vai ser bem legal. Ele faz uma pergunta aqui: como é que você vê o investimento em áreas de terrenos comerciais? Olha a pergunta dele, hein? Terrenos comerciais, Sim, bom, eu estou entendendo terrenos, né, em vias importantes, deve ser isso que ele está se referindo, né, para fazer edifícios ou coisa do tipo, né? sim, sim, sim. Esse negócio é complicado porque você tem várias demandas. Por exemplo, há um tempo atrás estava tendo muita procura por galpões, por essa coisa. Parece que esse mercado ele teve também um ápice e depois esfriou. Nós estamos sofrendo uma mudança aí, que aí é uma percepção minha. Por mais que a gente esteja vivendo uma crise econômica e tudo, está havendo uma mudança de cultura, independente de tudo isso que nós estamos vivendo, né? Talvez agora essa quarentena, essa pandemia, ela vai acelerar processos que já vinham em andamento. Essa coisa do Sim. digital, né? do comércio eletrônico, enfim. Então, o que eu tenho percebido é que os imóveis comerciais, a tendência deles hoje não é de alta, sabe? Por quê? Eu não vejo muita demanda para espaços comerciais, pelo menos ainda mais agora, porque o comércio, então, é o que mais sente com essa paralisação. E Montes Claros tem áreas, naquele negócio que eu te falei, da queda dos preços dos empreendimentos, a queda de lançamentos, principalmente, a demanda por terra caiu muito. Então, nós Sim. tínhamos preços, por exemplo, de imóvel em 2012, 2013, que ele não se pratica hoje. Hoje está mais baixo do que naquela época. Entendeu? Então, assim, porque você vinha de uma expectativa, e fora que a cidade é muito dinâmica também. Então, as coisas mudam. Quando eu era adolescente, o centro de Montes Claros, a Rua Doutor Santos era o eixo do centro da cidade, Sim. que se expandia até lá na Catedral, um pouquinho depois da Sim. Catedral, vinha aqui Sim. embaixo na Santa Casa.
Sim, né? Na década de 80, com a Avenida Sanitária, esse eixo começou a deslocar para cá, e hoje eu diria que a Sanitária que é o eixo, né? sim, Ela está no centro, sim. e indo até ali a Doutor Santos, não passa dali, você vê que da Rua São Francisco para cima você já não tem tanta demanda mais. Então, se falando de imóvel comercial, eu vou falar de forma genérica, mas eu não vou me atrever a dar nenhuma dica para não. Não, perfeito. Ô, Gil, e aí a gente vê assim, de fato, o mercado ele tem mexido muito com as pessoas, né? Tem gente acreditando, tem gente que confia que esse momento vai passar, outros já estão um pouco temerosos, né, com relação a isso. Assim, como a sua visão de arquiteto, de empresário, a sua percepção, que dica você daria hoje? Assim, o que você acha, o que você pensa sobre isso? O que você imagina que uma dica para um empreendedor, para um pequeno empreendedor, para alguém que, nesse momento, o que você pensa sobre isso? Qual seria a sua opinião sobre isso, sobre esse momento que as pessoas estão vivendo? Ó, eu vi logo no início da pandemia, eu vi essas coisas que circulam no WhatsApp, eu achei muito interessante uma análise de um cara que ele falava o seguinte: no momento desse, o problema pior que você tem de imediato, isso também depende de segmento, mas de modo geral é uma queda no, no, no fluxo de caixa. Então, eu achei bem interessante o que eles falaram, é o seguinte: qual que é a regra agora? É o foco na manutenção do caixa. Alongar tudo, né, considerando que você vai ter queda de receita, e tentar esticar, aí vem essa questão da renegociação, eventualmente, de contrato de trabalho, aqueles que não dá, suspende, o governo entrou dando esse suporte, para o quê? Para exatamente dar fôlego para você sair lá fora. Evitar, por exemplo, nessa época, lá no meio de março, antes do fim do mês de março, muita gente saiu demitindo, por exemplo, né? Então, o que é que você faz quando você demite? Você tem que trazer para a data presente todo um passivo que você vai ter que acertar de férias, 13º, encargos e tudo mais. Quer dizer, seu caixa, aquele caixa que você tem, às vezes a pessoa raciocina assim: não, vou liquidar isso aqui logo para eu ficar livre. Mas, na verdade, aquele caixa pode ser necessário para você sobreviver depois, para você esticar, né? Então, é difícil a gente falar. Cada negócio tem uma especificidade. O que eu sei é isso: tem que ter paciência. Chamar, no caso da empresa nossa, a gente conversou com. Eu tenho uma relação muito próxima com todo mundo que trabalha comigo. E isso não é de agora. Eu venho fazendo isso já, sei lá, desde 2012, 13. Eu sempre tenho reuniões nas obras, tanto o pessoal de canteiro quanto o administrativo. Eu converso, falo das percepções que eu estou tendo. E nós nunca fomos de tomar assim decisão muito precipitada. Ó, não, semana que vem vai, ou mês que vem vai. Não, a gente falava assim: ó, estou enxergando um prazo daqui 3, 4 meses vai acontecer isso, nós vamos começar a encerrar tal atividade, até para que eles em conjunto, né, pudessem. A gente sempre conduziu dessa forma na nossa empresa, uma relação mais próxima, e que o colaborador ele confia muito, porque isso ajuda a estruturar a empresa também, né? Sim, Eu diria sim. que agora mais do que nunca. É você com seu fornecedor. Isso eu estou chovendo molhado, porque se você conversar com o pessoal do comércio, tá todo mundo de outros setores, está todo mundo fazendo a mesma coisa, ligando para o fornecedor, para o cara que se aluga o imóvel dele, para tentar. E eu acredito que todos nós temos que ter essa resiliência, essa flexibilidade para tentar preservar a atividade de todo mundo. Não adianta nada eu endurecer, ficar intransigente aqui. Às vezes vou ficar intransigente dependendo, eu nem recebo. Às vezes é a minha modesta opinião, né? Às vezes é Sim, melhor sim. eu flexibilizar um pouco. Eu tenho um imóvel que é alugado para uma pessoa, no mês de março ela não pagou. Aí quando chegou agora no mês de abril, ela me ligou: Ju, eu consegui aqui, pagou dos 2 meses, pagou o que tinha, o segundo, quando venceu o segundo, ele conseguiu pagar os dois, porque a coisa ele já estava conseguindo se adequar melhor. Enfim, e eu já tinha falado: ó, se tiver algum problema, rola isso para frente, a gente vai administrando. As despesas pessoais nossas, eu acredito que todo mundo tá mais contido, né? Até porque não estou tendo que gastar com muita coisa que a gente gastava antes. Você não está viajando, você não está. Aquelas pessoas de Sim. classe média, pelo menos, viagem, bar, sair, comprar Comendo muita coisa fora, né? Comendo fora. fora.
né, itens de consumo. E tem uma questão também que está se falando muito aí nas redes sociais, que é o que isso tudo vai trazer de mudança definitiva do ponto de vista de cultura. Sim, sim. Que eu acho que é um tópico interessante da gente abordar aqui, essa questão pessoal. Para mim, por exemplo, uma coisa que sempre me angustiou muito é essa relação meio neurótica que a gente tem com o tempo. Eu sou de família meus avós eram da roça, de gente que tinha fazenda e tudo, e meus avós todos viviam de forma muito simples. Eu falo que era uma coisa interessante, que eles tinham uma condição melhor, eram pessoas de condição, vamos dizer, rico para o lugar, mas que viviam igual os vaqueiros, igual todos os empresas, não tinham um padrão de vida que não destoava em nada. Tinha a mesma comida, vestia a mesma roupa, andava no mesmo cavalo, né? Não era uma diferença tão grande, né? Ele tinha um rádio, meu avô tinha um rádio e tinha um carro que não usava, entendeu? Era o que fazia diferente do outro. O resto da vida dele é exatamente igual às pessoas que moravam lá. E eu acho isso muito interessante. E o que eu observava na época, que eu não sei se você lembra disso, talvez a gente ia, às vezes, numa fazenda, quando a gente era adolescente, era mais jovem, parecia que o tempo não passava. Demorava a passar. O tempo passava. Cara, eu fui na fazenda, as últimas vezes que eu fui, o tempo passa do mesmo jeito, porque se você estiver andando no meio de uma manga, o celular está conectado na internet e tal, eu acho que é isso. Porque o tempo passou a passar lá do jeito que passa aqui, né? Então, com essa quarentena, o que eu comecei a perceber, e era uma angústia que eu tinha particular, era exatamente redescobrir essa relação com o tempo. As pessoas falam comigo, nossa, eu estou corrido demais, estou trabalhando demais. E aí você começa a perceber que a gente está correndo não é porque trabalha demais, a gente está correndo porque a gente ficou doente. Entendeu? A relação da gente com o excesso de informação, com essa coisa de estar acessível o tempo todo, isso os psicólogos podem explicar isso muito bem. É igual o workaholic, né? E da mesma forma, hoje você tem a questão do web dependente, você tem clínica para a gente desintoxicar de internet. Essas coisas, elas viciam. E aí você pega o seu tempo e começa a dispersar ele sem perceber num monte de coisa. Eu conversei com um neurologista lá em Belo Horizonte um tempo atrás, que atende meu filho, eu tenho um filho especial, e ele pega o celular, minha filha estava comigo, ele pegou o celular dela e eu nem sabia que existia isso. Você pode ver quantas horas que a pessoa fica. O meu já estava dando 3, 4 horas por dia, quer dizer, são 3 horas que você não percebe, mas que você gastou com outras coisas, ainda que seja de trabalho, não importa. Sim. Então, eu acho que o que essa quarentena, pelo menos para mim, está servindo muito, é para reforçar certas crenças que eu tinha de que eu posso trabalhar muito e não ficar estressado. Que o que dá essa sensação de conforto, de alienação, de vontade de aposentar, que eu vejo muita gente com vontade de aposentar com 40 anos de idade, não é trabalhar 10 horas por dia, que você pode trabalhar. Eu sinto que eu estou trabalhando e estou tendo um prazer enorme de estar aqui conversando com você. E isso não me cansa de jeito nenhum, não me cansa de jeito nenhum. É um negócio que, se eu ficar aqui mais 2, 3 horas, ia ser um barato, entendeu? É a gente ter essa relação lúdica, essa relação mais segura, mais confortável com o trabalho, certo? Você pode trabalhar quantas horas você tiver vontade. Voltando ao exemplo da roça, né? Meus avós, eu acredito que eles ficavam em atividade, sei lá, talvez 12 horas por dia, 14 talvez, porque eles levantavam muito cedo e ficavam praticamente em atividade o dia inteiro, mas era uma vida totalmente sem estresse nenhum. Eu tenho 2 coisas interessantes, Gil, dentro disso que você está falando. Uma foi porque eu fui fazer a Tríade do Tempo, que é do Christian Barbosa, me formei como mentor lá, justamente porque eu percebia muito essa necessidade do empresário, do gestor de uma maneira geral, de ser mais produtivo. Mas a questão da produtividade dele para dizer assim, o que ele chama de produtividade? Ele conseguir ser mais efetivo no trabalho, ter tempo para a família, ter tempo para ele, o equilíbrio de vida, de trabalho, né? Então fiz a minha formação e trabalho hoje com a metodologia da Tríade do Tempo, e isso que você falou é muito importante, porque muitas vezes o empresário pensa que ele precisa estar o tempo inteiro no trabalho dele, 100% do tempo dele.
E aí ele tolhe um pouco a criatividade, ele tolhe um pouco a capacidade dele pensar, dele, né? Ele acaba ficando mais estressado, brigando às vezes com o funcionário, preocupa excessivamente, controla tudo, né, na sua mão, e aí ele fica muito controlador. E aí ele esquece de poder equilibrar, e eu vejo muita gente que chega nesse nível, mas o que ele sente falta? Diz que você está falando, eu sinto falta de ficar um pouco mais com a minha esposa, com os meus filhos, da espiritualidade, de ter um tempo para viver a minha espiritualidade, de ter um tempo para viver algo que eu gosto. Então, isso daí desequilibrou muito, 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 muito as pessoas. Outra experiência nesse sentido que você está falando, quando eu fui para Guiné-Bissau, lá na África, fiquei lá uns 40 dias. Parecia que eu tinha ficado, quando eu voltei, parecia que eu tinha ficado de férias, porque o tempo lá é diferente. Como é um país que não é muito desenvolvido, as pessoas não se preocupam muito com o consumismo, acabou que o tempo, ele tem essa sensação que você falou mesmo, né? Então eu penso que agora, se a pessoa não tem esse equilíbrio, isso que nós estamos comentando, claro que o desespero pode inclusive atrapalhar ele a tomar decisões agora, né? O seu desespero com o que eu vou fazer, com como é que eu vou pagar minhas contas, né? Então realmente é preciso ter um equilíbrio, né, aí nisso tudo que você está falando, e para esse momento isso é fundamental, não tenho dúvida, né? Assim, esse negócio da questão... A arquitetura é uma atividade muito interessante porque ela tem pela própria natureza dela, ela é muito contemplativa, né? E é a minha paixão, inclusive. Eu fiz questão de... A empresa, por exemplo, ela passou a me consumir muito. Eu tive que aprender muita coisa sobre gestão que eu não sabia. E fora uma série de preconceitos que eu comecei a perceber no ambiente, principalmente no ambiente de construção civil, Você fez o Líder Coach comigo também, não fez? O fiz, Liderança eu fui Coach? uma vez lá na Unimontes. Na Unimontes, Aliás, comigo. eu esqueci de mencionar também, que foi uma experiência importante, que eu fiquei na Unimontes 6 anos, né? Eu implantei um setor de engenharia lá e coordenei esse setor durante 6 anos. Mas o que eu acho é que a gente tem eu vou falar por mim, mas eu acredito que eu posso estar falando por muitos, pelo menos da minha geração. Meus filhos já vejo que é diferente. A gente tem uma relação de culpa com o trabalho, sabe? E isso impacta na maneira como a gente analisa os nossos negócios. A gente está acostumado a valorizar o trabalho e não o resultado. Parece um clichê, é um clichê, talvez, isso hoje já, isso que eu estou falando, mas não é, mas é um negócio sério. Para eu me permitir, eu estou aqui no escritório aqui de minha casa e de uns 2, 3 anos para cá, na verdade desde 2011, 12, quando eu comecei a fazer esses cursos de formação na área gerencial, e para tentar conciliar o tempo que eu precisava para estudar e ao mesmo tempo o trabalho, eu comecei a falar assim, não, eu vou experimentar ficar um turno de manhã em casa, num dia da semana, e pelo menos mais um à tarde, outro dia, que aí eu resolvo algumas coisas ali e tiro tempo para estudar. Eu comecei a perceber que a produção era muito melhor. Além de eu fazer isso com muito prazer, que eu saía um pouco fora, mas com o celular, com a internet, com essa coisa, você está ligado ali. Então, quando eu passava eu fico aqui na minha mesa, vou mostrar assim, então eu fico com um papel assim, onde eu anoto as coisas, faço as listinhas. Eu chego de manhã, eu sento, já pontuo ali. Tem uma macro que fica, às vezes, várias coisas, para a gente não se perder. E você vai varrendo uma por uma, assim, com foco, tranquilo, escuta uma música, aí eu preciso atender uma pessoa, você faz tudo com um nível de concentração muito melhor. Mas eu acho que a gente tem isso. Durante muito tempo eu ainda sentia culpa de saber que às vezes as pessoas trabalhavam comigo, estavam ou no escritório, na obra, e eu, tipo assim, estou aqui em casa, como se eu não estivesse fazendo nada. Então, realmente, a gente precisa trabalhar a cabeça para perceber isso. E aí você começa a mudar. Eu tenho conversado muito com o pessoal lá da empresa, nesse período que a gente está em home office, agora voltamos a ter expediente no início de há uns 15 dias atrás. E eu tenho falado muito com eles isso. Eu acho que cabe uma reflexão, porque o pessoal passou a trabalhar numa carga mais reduzida, foi um acordo que a gente fez, e em torno de 75% da carga horária. Sim. E mesmo assim, o serviço não foi afetado. Sim. E o que eu tenho conversado com eles, eu estava me perguntando, o que vocês estão sentindo? Como é que está essa experiência? E aí vem um problema também, que a gente precisa confiar no colaborador da gente.
Quando eu comecei a me envolver mais nessa parte de gestão, eu lembro que eu tinha encarregados de obra que às vezes falavam comigo que você não pode tratar as pessoas aqui na obra sem querer tão bem, assim, o negócio aqui tem uma, tipo assim, aquela coisa do ambiente ser duro, sabe? É, Eu falo, não, beleza, eu não bati de frente, porque eu era novato, mas aos poucos eu fui tentando ver se isso era desse jeito mesmo. E o que eu percebi ao longo desses 10 anos é que nós criamos uma cultura dentro da Empominas que é totalmente diferente de muitos outros ambientes. E quem fala não sou eu, não, são os caras que trabalham lá. Eu recebo mensagem de Natal de gente que trabalhou comigo há 3, 4 anos atrás, pedreiro, servente, uns negócios mais lindos, sabe, que os caras me mandam. Então, é essa coisa. Eu resumi isso numa frase, não sei se ouvi em algum lugar, mas resumindo é o seguinte, que eu falo com eles, ó, aqui é o seguinte, a gente trata as pessoas com carinho e o trabalho na base do porrete. Ou seja, intransigente com o trabalho. Tá torto, quebra, conserta, faz direito, aponta o dedo para o que está mal feito, não é para o dedo para a pessoa. Né? Então, você preserva a pessoa, trata o humano com o cuidado que ele precisa ter, mas no trabalho, na produção, no rigor da qualidade, do cronograma, etc., etc., você tem que ser duro mesmo e não pode aceitar que seja diferente. E todo mundo tem que perceber que quando você critica isso, você está criticando é o trabalho, não é ele. Então, à medida que você vai batendo nessa tecla, as pessoas começam a compreender e a crítica fica muito mais fácil. Entendeu? Então, assim, eu te confesso que isso é uma coisa que hoje eu tenho orgulho, sabe? É uma coisa que talvez ninguém veja, porque só quem está lá dentro percebe. Mas eu gosto muito das pessoas que trabalham comigo e gosto muito de ver que eu sinto esse feedback deles, sabe? É muito um patrimônio que nós construímos. Eu tenho muito orgulho. bacana. A Daiane Patrícia, inclusive arquiteta, está colocando boa colocação, Gil, né, até colocou aqui. E assim, de fato, quando a gente fala da liderança, porque nesse momento, Gil, nós vamos precisar, o empresário, a pessoa que lida com gestão vai precisar dessa liderança que você está falando. A gente tem discutido, eu lancei um curso online, Liderança 4.0, onde que eu tenho trabalhado muito essa questão de como é importante o líder nesse momento, de como o líder mudou muito do líder antigo, do líder que concentrava poder, que concentrava tarefas, que tudo tem que passar por ele. Claro que ele precisa... Só uma observação, isso que você falou de concentrar poder, né? Uma das minhas preocupações, eu sou um cara, tô na meia idade, né? Eu vou fazer 49 anos esse ano. E uma das preocupações que eu tinha, e conversando com meus sócios, é que dos primeiros empreendimentos nossos, lá em 2010 e 2011, a gente não tem mais a energia que a gente tinha, porque é muito pesado, né? São obras grandes. Sim. Então, se você não cria tem um conceito que eu acho muito interessante, desculpa, é só para não perder o gancho. Claro, claro. O conceito de empresa que aprende, né? Então, qual que é o problema de você ter essa coisa centralizada e tal? Primeiro que você não cria espaço para que as pessoas desenvolvam. Segundo, você fica super sobrecarregado. Tudo passa a depender de você. Então, quando você consegue ter essa postura, vamos dizer, mais pedagógica, você desenvolve o conjunto da estrutura. Então, passa a ser mais eficiente e você menos demandado. Ao você ser menos demandado naquela coisa do varejo, do dia a dia, de estar vigiando todo mundo, assim, isso você tem que ter perfil para fazer isso. Eu confesso que eu tenho, porque eu explico isso, a única explicação que eu tenho é porque como meu pai mexeu com obra a vida inteira e ele veio da roça, né, como eu disse, morar em Montes Claros, e a primeira obra dele, quando ele formou, os pedreiros eram pessoas da região dele, que ele conhecia desde de menino. Tinham sido alguns colegas dele da escolinha lá da roça na alfabetização. Só que ele foi para Belo Horizonte, fez a faculdade, e os caras ficaram na roça, então eles trabalhavam, né, como trabalhadores de obra. Então eu sempre percebi isso, a proximidade pessoal não afeta a hierarquia das funções. O que você tem são funções, não é poder, né? A autoridade ela vem da função que o cara executa. Eu posso chegar numa obra, posso ser o dono da empresa, mas às vezes eu posso, como já aconteceu uma vez, eu conto muito esse caso, de eu entrar numa obra sem capacete, e tinha um servente, que era até um senhor já mais de idade, uma pessoa muito simples, talvez, vou dizer, na hierarquia, talvez ele fosse um dos mais baixos da hierarquia da empresa, e ele falou comigo, o senhor está sem capacete. Eu virei para trás e fui lá pegar, quer dizer, o cara deu uma ordem para mim, porque aí a autoridade, ela vem da função, e ele está identificando um problema que tem que ser corrigido, e cabe ao gestor se submeter a isso, até para dar exemplo para que os outros também cumpram, né? E liderança é isso que você falou, é exemplo, né? Eu estou cobrando algo da minha equipe, eu tenho que dar exemplo. Então,
é isso que você falou, nesse momento é preciso treinar a equipe, é preciso desenvolver pessoas para poder delegar, porque senão o gestor não dá conta. E, de fato, desenvolver pessoas, nós estamos entrando no mundo da inteligência artificial, da robótica, cada vez mais o nosso colaborador vai ter que aprender a pensar. E nós só vamos pensar só vamos ajudar ele a pensar se a gente deixar ele também, né, dar o seu ponto de vista, ele participar do processo. Gil, nós estamos caminhando já para o final, falta eu acho que 4, 5 minutos, né? O papo tá bom demais, cara, show de bola. Só que, viu, você é fantástico, né? Conheço o Gil há muito tempo, tenho amizade com ele, me formou aí, né? Aí para casar, né, Gil? Mas, Gil... Essa parte da minha experiência eu não contei, não. Que ainda ajuda no encontro de casal. O Gil é uma pessoa maravilhosa. Quem conhece, né, sabe do carinho que todos têm por ele. Eu, especificamente, gosto muito. A gente sempre tem uns bate-papos aí, né, Gil, espiritual e de negócios. Gente, só lembrando vocês, a Isa Rebelo, da arquiteta, tá colocando: vou comprar um tripé de celular para você. É o cotovelo, tô doendo aqui, mas é porque eu tive que botar na carga que estava acabando. Então tá. Gente, nós temos aí com o Gil, e lembrando que, olha pra você ver, esse é o nosso primeiro bate-papo, Gil, com você, mas a gente vai ter uma live todos os dias, 6h30. Amanhã eu tô com o Hernandes Batata, do CDL, da Trajeto. Na sexta-feira, eu estou com uma pessoa de Belo Horizonte do mercado de finanças, então a gente vai trabalhar sobre finanças, o Rafael, e a gente vai falar sobre finanças, nessa perspectiva empresarial. Na segunda, com o Luciano da Minas Brasil, a gente vai falar sobre a experiência da Minas Brasil, o que eles estão fazendo nesse período, o crescimento do e-commerce dele, muito legal. Terça, com a Tecnutri, né, o João Newton da Tecnutri, que é na área da nutrição, né, para animais, então, que é uma empresa fantástica, que está no mercado, que está crescendo muito, mesmo nesse período, ele me disse. Quarta-feira com o Gilberto da Triama, quarta-feira que vem, Gilberto com toda a experiência da Triama aí. Quinta-feira, Mariela da Cervantes, o que a Ambega, Cervantes tem feito aí de novo. E na sexta... Você está com um time aí que dá inveja. Então, na sexta-feira vamos estar com o Júnior. Júnior, ele é um gestor da Lumishow, da Dex, você até conhece, né? Pessoal muito bom aí. Lá em Minas. Não, e está com um trabalho fantástico, estou ajudando eles no processo de planejamento estratégico, ele vai estar com a gente. Então, você vê que vai ter uma live muito rica, né? A gente fica gravado durante 24 horas, o pessoal assiste, vou tentar salvar aqui, que se o Instagram ajudar, que aí a gente joga para o pessoal assistir também. Imagina, então eu queria que você fizesse aí um comentário final seu aí, sobre esse momento, o que você sugere para as pessoas estão te ouvindo aí, estão nos ouvindo, né? O que você quer deixar de resumo aí uns 3 minutinhos para você resumir aí o que você quer deixar de mensagem para o pessoal? Eu queria, assim, era mais uma situação no sentido de confiança, sabe? Eu sou muito otimista, eu sou um otimista incurável. Acredito que isso não é esse fim de mundo que as pessoas estão falando, crises vêm e vão realmente. Eu acho que a gente tem que ter serenidade, paciência, buscar cuidar, né, do coração. É aquela história, te dá um limão, dá um jeito de fazer a limonada. Eu estou tendo que ficar mais em casa, estou convivendo mais com meus filhos, estou, enfim, retomando uma série de coisas que eu tinha vontade de fazer no dia a dia, tipo cuidar de cozinha, ajudar a mulher em algumas coisas, né? Eu acho isso, a gente tentar manter esse equilíbrio emocional, essa serenidade. Igual você falou, nós somos pessoas de caminhada, de fé. Deus, para mim, é a minha estrutura para tudo. Tudo que eu fiz o que eu fiz de bom e de certo na minha vida, de alguma maneira, eu acho que ele é a luz e é meu guia, né? E jogo toda a minha esperança nele. Se tudo der errado, se quebrar, não importa. Diz que a única situação em que Jesus dorme nos evangelhos é a única vez que passa, quase todas as vezes ele não tem onde repousar a cabeça. Ele falava que ele não tinha tempo para nada. Mas exatamente durante a tempestade, no barco. Sim. Então ele está lá dormindo. Dormindo lá, né? Lá dormindo tranquilo e a tempestade acontecendo. Então isso é um bom indício, né? É o mestre de referência para a gente. Mas eu acredito nisso, sabe? Eu estou confiante e eu queria deixar essa palavra para as pessoas. Não desanimem, não. Vamos manter o foco. Os números da agora para frente, acho que eles vão clarear mais. Vai começar a sinalizar a abertura. Acho que nós vamos caminhar para ela. Não há por que não acontecer. E vão um dia de cada vez, né? E tentando Sim. fazer isso. Vamos tentar sustentar o fôlego nosso para a gente dar tempo para a coisa passar.
Que bacana, Gil. Ó, a Nájila está dizendo aqui, parabéns pela iniciativa, obrigado. A Daiane Patrícia, a live vai ficar gravada? Vai sim. A Cristiane Antunes disse lá atrás, grande Gil, né? Parabéns pela belíssima estreia com Gil Rocha. Bacana, gente. Então amanhã a gente vai estar com o Hernanes Batata do CDL. Então amanhã a nossa segunda a série continua, né? Nossa segunda entrevista. Vai ser muito legal. Então amanhã às 6h30. Gil, 10 segundos, muitíssimo obrigado, Deus te abençoe, obrigado. Valeu. Pessoal, foi ótimo. Gil, sucesso para você, tamo junto, tá bom? Um abraço, gente. Até mais. Valeu. Tchau. Valeu.